Pessoal, primeiramente agradecer a presença de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Populus, né? Atuo com algumas frentes de produtos, uma delas é no Nutanix, e hoje a gente está aqui com a ilustre presença do nosso mestre Marlon. Sempre um prazer. Gastar esses 3 minutinhos iniciais para falar um pouquinho da Populus, falar a nossa atuação hoje no mercado, né? O que a gente tem levado para os nossos clientes quando a gente olha para a inovação, para endereçamento de qualquer solução que impulsione cada vez mais a transformação digital, né? Hoje a Populus, ela conta com uma frente de vários parceiros, né? A gente olha em um ciclo para abranger uma vertente de 360 graus, no que tange o usuário final e até mesmo a infraestrutura, trazendo segurança, disponibilidade de dados e tudo mais. E para isso, a gente conta com esses parceiros, né? A Citrix é um parceiro nosso de longa data para toda a estratégia de espaço de trabalho digital, quando a gente olha ali para necessidades de trabalho remoto, de trabalho híbrido, e conseguir entregar para o usuário uma experiência boa para que ele trabalhe de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, com segurança e qualidade. Então, para todas essas frentes de inovação, de trabalho remoto e trabalho híbrido, né, sem a necessidade de uma VPN, a gente conta com a Citrix. A Nutanix é o nosso parceiro, o nosso principal parceiro quando a gente olha para a infraestrutura, né? Hoje a Populus ela tem um nível máximo de parceria com a Nutanix, que é um nível Cloud Champion. Nós somos responsáveis por um dos maiores projetos aqui da América Latina, né? Liderado também pelo Marlon. Marlon teve uma atuação muito forte nesse projeto. E quando a gente olha para qualquer necessidade, né, de jornada para nuvens híbridas, de modernização de data center, para trazer toda uma experiência de nuvem privada, né, trazer uma experiência de nuvem pública para dentro do seu data center, a gente tem a Nutanix para ajudar os nossos clientes a impulsionar essa transformação digital. A Akamai está muito ligada à segurança e performance no contexto de websites, de intranet, de aplicações. A Akamai é um parceiro super estratégico nosso, trazendo todo ali um conceito de CDN, né, de WAF como serviço, para proteger os nossos clientes e os acessos dos seus principais websites, né? Você que tem ali um website de e-commerce, uma intranet ou um site de parceiros, a gente consegue proporcionar para vocês uma segurança e uma performance muito grande com as soluções da Akamai. A Microsoft é um parceiro para toda a estratégia de computação em nuvem, né? Cloud Computing, então a gente atua muito forte, principalmente com Azure, né? É a única vertente que a gente hoje está trabalhando com a Microsoft. Control Up é a nossa solução de monitoramento, né? Eu costumo dizer que Control Up ele traz uma visão de monitoramento invertida, né? O que os NOCs e os principais sistemas de monitoramento faz, né? Eles olham normalmente para a infraestrutura, né? Para os servidores, para o data center, para a conectividade, mas junto com a Control Up, a gente consegue olhar na ponta a experiência do usuário que, por exemplo, está trabalhando numa jornada híbrida, num home office. Como que eu consigo garantir que aquele usuário ele vai ter as mesmas experiências que ele tinha dentro de casa, trabalhando dentro da empresa, trabalhando de casa? Então, a Control Up ele consegue trazer essa visão para a gente monitorar também o usuário e a experiência dele, ele trabalhando de casa, trabalhando em conexões que, de fato, a gente não tem um controle, né? Então, o Control Up traz essa visibilidade. Veritas é o nosso parceiro para disponibilidade de dados, né? Então, quando a gente olha para a necessidade de backup, demandas de longa retenção para armazenamento de dados que sejam importantes realizar o backup deles, a gente conta com a Veritas, né? Tanto para a estratégia de armazenamento de backups físico quanto em nuvem. Então, a Veritas ajuda a gente a impulsionar essas necessidades. E, por fim, não menos importante, né, é o nosso caçula, aqui a parceria que nós iniciamos nesse ano de 2022, que é a SentinelOne. A SentinelOne é o nosso parceiro voltado à segurança para endpoints. Quando a gente olha ali a necessidade, né, de endpoints da nova geração, né, proteção de endpoints da nova geração com EPP,
com EDR, XDR, a SentinelOne traz para a gente toda essa inovação e a nova geração para proteger os seus dispositivos, né? Trazendo ali possibilidades de recuperação de ransomware, descriptografar arquivos que foram contaminados naqueles endpoints. Então, é uma solução que a gente aderiu dentro do nosso portfólio para trazer inovação no que tange a segurança de endpoints, tá? E sem mais delongas, pessoal, a gente também tem os produtos Populus, né? Aqui eu falei um pouco dos nossos parceiros, mas a Populus também tem produtos, né? Onde a gente entrega as nossas soluções de serviço para os nossos clientes. Todos esses parceiros que nós comentamos aqui, a Populus ela consegue fazer a entrega de implementação do 0 ao 100. O que eu quero dizer com isso? Desde o momento de arquitetura, desenho do projeto e implementação desse projeto, a Populus tem um time hoje de consultores dedicado para cada uma dessas vertentes para entregar o seu projeto dentro das boas práticas, dentro do padrão que o próprio fabricante proporciona no modelo de entrega, tá? Além da consultoria e construção, a gente também tem um time de suporte em um modelo 24/7 para sustentar todos esses ambientes dessas tecnologias que a gente comentou. Além do suporte, a gente também tem um NOC de monitoramento numa operação 24/7. A gente inaugurou também esse espaço de NOC há pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses. É um espaço onde a gente investiu para fazer todo um trabalho de NOC e também de SOC, fazendo também uma análise ali de vulnerabilidades, análise de comportamento, onde a gente está trazendo um background de um time com análise forense para também entregar uma experiência de um SOC para os nossos clientes. Não só monitoramento da infraestrutura, né? Está funcionando ou não está funcionando, mas também analisar no que tange a segurança, toda a análise de comportamento dos usuários e dos sistemas dentro da sua empresa, né? Aqui é um pouquinho da visão do nosso NOC, mas a ideia é que ele some de fato, pessoal, para que a Populus continue entregando um trabalho de qualidade para os nossos clientes, desde o momento zero de implementação até o momento final do pós-venda, no suporte, no monitoramento. E qualquer demanda, pessoal, que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente está super à disposição para recebê-los aqui dentro do nosso centro tecnológico, para fazer sessões como essa aqui, dedicada individualmente para cada cliente. Então, contem com a gente. Então, vocês estão de parabéns aí, é bem bacana trabalhar com vocês. E não é porque eu ganhei a garrafinha não, galera. A garrafinha eu já garanti. Minha tela aparece aí, bora! Vamos bater um papo hoje aí, galera. Deixa eu dar um... Aí. Muito bem. Pessoal, de novo aí, obrigado demais pela presença de todo mundo. A gente vai ter um papo hoje bem bacana sobre solução de armazenamento. Armazenamento é uma das dores mais comuns quando a gente fala de uma infraestrutura de TI. Só para contar um pouquinho do meu histórico, para quem perdeu o começo ali, hoje eu sou pré-venda na Nutanix, estou aqui há quase grandes 4 anos, só que antes disso eu vim de um background muito forte de storage. Então eu comecei minha vida ali de fabricante na MC, falando, respirando e comendo storage, fui para a Dell num momento ali, trabalhei na Dell, falando de storage, trabalhei na Dell MC, que foi a nova empresa aí que se formou. Então, vamos falar assim, né? Se for contar em terabytes, eu tenho algumas bons terabytes aí falando de armazenamento, né? Uma jornada de história. É uma jornada boa. A ideia, um dos pontos aqui, né? A Nutanix, ela vem se transformando numa plataforma de serviços. E um dos serviços que a gente vai falar aqui, que vem fazendo muito sentido quando a gente vem discutindo dores, né? Como a gente consegue encaixar uma plataforma, um sistema inteligente de armazenamento de dados, né? Para a gente começar a falar isso, a gente tem que entender como o mundo mudou, né? Eu contei ali a minha história, vamos falar da linha do tempo, né? Se a gente for olhar na linha do tempo, eu quero comparar personas. De que ano você é, Gabs?
Nasci em 95, cara. Menininho novo, né? Menininho novo, mas você já tá defasado aí. Vamos pegar uma persona aqui, que nasceu ali nos seus 80, 90, né? Se a gente for pensar no que esse indivíduo gerou de dado durante a infância dele, a gente vai pensar no seguinte, né? Esse cara tirava foto numa Polaroid. Exatamente. Física. Então ele pegava a fotinho lá e colocava no mural. O cara gerava tape. Então, se ele quisesse ver alguma recordação, ele teria que ter ali o cassete dele, né? E por incrível que pareça, esse cara tinha um SIC. Então, toda a documentação dele era baseado num papel. SIC, galera, para quem não é desse tempo aí, ele chamava cartão de identificação do contribuinte. Eu tive que pegar uma cola. Também não é da minha época, não. Depois virou CPF, só que era tudo muito físico. Então, esse cara gerava uma foto física, gerava uma recordação gravada física, ele gerava, ele era um indivíduo físico. Se ele não apresentasse um papel, ele não existia, né? A gente vai pegar agora um cara aqui da nova geração. Conhece esse cara aqui? Conhece? Esse cara aqui, eu não tô lembrando. Você tá de brincadeira, cara. Esse é o famoso gato galáctico. Para todo mundo aí que tem crianças abaixo de 10 anos, provavelmente conhece. Ele tem um grande vilão chamado Gato Lunático e ele tem incríveis 15 milhões de inscritos no canal desse cara. São 18 bilhões de visualizações acumuladas. Ele gera, acho que por dia, milhares de conteúdo entre YouTube, Twitter, nota fiscal eletrônica, porque esse cara ele tem caderno, brinquedo, ele tem ticket de show, tudo isso gera uma documentação, gera uma nota fiscal, gera um comprovante, isso gera conteúdo no TikTok. Então, se a gente comparar uma análise, né, entre personas, a gente vai sair de um indivíduo que gerava kilobytes de dados no mundo para um cara que está contribuindo para a gente chegar em petas e zettabytes. Então, assim, a necessidade mudou, né? É uma brincadeira, mas dá para fazer uma analogia aqui do que o Gartner fala de explosão de dados do novo mundo, né? Então, se a gente for pensar, o Gabs mostrou o NOC. O que é o NOC, o Gabs? O NOC é a nossa central de informações para análise, dados. Para você analisar, você tem que fazer o quê? Reter. Exatamente. Armazenar. Então, assim, hoje eu preciso, para montar um NOC robusto, armazenar. Eu quero comparar, eu quero ver uma situação de hoje, comparar de 30, 60, 180 dias atrás. Eu preciso reter um conteúdo médico no prontuário, dependendo aí da necessidade, por 4, 5, 6 anos. Eu preciso guardar uma imagem de vídeo num porto alfandegário por 10, né? Então, a explosão, a necessidade, um indivíduo hoje, por exemplo, um varejista, eu preciso saber o que ele consome, aonde, quando, né? Você vai lá no iFood, você abre, você recebe aqui um... Pode fazer propaganda se tá Pode. Só não vai dar fome aí, galera. Baseado no que você consome nos seus principais, então ele armazena, ele sabe onde você está, ele pede para te rastrear, justamente para te propor um novo restaurante, uma nova coisa. Então, o dado hoje ele é importante porque ele gera renda, né? Então, quando a gente olha para o IDC, que é uma pesquisa bem bacana, 80% dos dados do mundo são dados não estruturados. A gente vai falar de diferenças, mas os dados não estruturados são exatamente esses dados aleatórios que geram um documento, que geram um vídeo, que geram um áudio que eu posso pegar, analisar e trazer para o mundo, né? Se a gente for pensar, bom, eu tenho uma dor, preciso reter, seja lá a informação que for, qual que é a melhor solução? Você vai para o mercado, você vai para um storage tradicional, a gente vai falar de dores aqui. Você pode pensar em algo mais escalável, que é uma solução NAS, e galera, a gente também vai falar de conceito aqui, não se preocupem, só estou jogando aqui para a gente começar a ter uma sopa de letrinhas, ou você vai para algo muito mais escalável, onde a maioria das pessoas pensam que é a única solução para nuvem, né? Um storage de objeto, um S3 lá da nuvem, e a gente está aqui para falar, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor,
dá para fazer com um custo-benefício mais atrativo, né? Então eu tenho um storage tradicional que eu chamo de storage de bloco, eu tenho um storage via arquivos que eu chamo de NAS, eu tenho um storage S3 que eu chamo de storage de objeto, né? Diferença entre eles, vamos fazer uma analogia bacana aqui. Imagina que você precisa estacionar os seus dados. Então vamos comparar o seu dado com um carro, né? Praticamente você tem 3 opções quando sai de carro para estacionar. Primeiro, você vem aqui para Poplo, você tem um estacionamento, você tem um cartãozinho, você sabe que a sua vaga é a vaga G2. Já tem a sua inicial, Gabriel 2. Então você, toda vez que vem para Poplos de carro, você sabe que você tem uma vaga reservada, você estando aqui ou não, aquela vaga é sua e você sempre vai saber e sempre vai ter algo pré-alocado disponível para você, né? Isso é bacana para o Gabriel, mas imagina que agora a gente tem 28 andares aqui que eu estou escalando, eu estou trabalhando em home office, pode ser que eu venha ou não, aquela vaga ela vai ficar sempre pré-alocada para você. Em questão de eficiência, para escalar muitos funcionários não é o melhor, mas para o Gabriel, que é sócio-diretor, ele sempre vai ter ali a vaguinha dele, para ele vai ser performático. Então eu vou chamar isso daqui de armazenamento via bloco, onde eu entrego para uma aplicação algo que já está pré-alocado, ela sabe, eu vou dar performance para ela, mas eu não escalo tão bem quanto uma solução, por exemplo, de parar na rua. Na rua é assim, você vem, procura, se você chega mais cedo vai estar disponível, se você chega mais tarde você vai ter que ficar procurando. Perfeito. Mas você não tem nada pré-alocado, mas você tem uma escala muito maior. Então na rua você vai ter 10 vezes mais o número de vagas do que você teria num estacionamento reservado. Eu vou chamar isso daqui de armazenamento via arquivos, porque eu tenho um sistema onde eu vou armazenar, mas eu não tenho nada pré-alocado. Ele está ali, eu tenho uma hierarquia, pastas, subpastas, eu formatei o meu file system, mas ele não é algo que eu estou ali pré-alocando e ele começa a ser mais escalável para determinadas situações. E o último é o valet. O que você faz no valet? Não importa. Não importa, porque no estacionamento você sabe qual que é a sua vaga. Exato. Na rua, eu torço a Deus para que você lembre onde estacionou, né? Pode acontecer de você esquecer, mas você tem que lembrar onde você estacionou. No valet não importa onde o carro está. O que importa? Que você recebeu um ticket, esse ticket tem a sua placa, e quando você voltar, você vai entregar esse ticket, e esse carro pode estar na rua, no supermercado, pode estar dentro de um estacionamento coberto, não coberto, mas daqui um tempo pode demorar um pouquinho, né? Depende da distância, da onde o manobrista for buscar, mas ele vai te entregar o carro. Então isso é um armazenamento via objeto, não importa onde o dado está, importa que eu tenha um hash, eu sei mais ou menos quanto tempo vai levar, né? E ele vai te entregar. Pessoal, a analogia mais simples que eu consegui encontrar para entender que você, para armazenar, precisa de um protocolo. Esse protocolo você vai escolher entre bloco, arquivos e objeto, né? E para cada escolha você tem um ônus e um bônus, mas você vai atender uma determinada aplicação assim. Faz sentido? Demais, demais. Bom, analogia excelente. Legal, legal. Então a gente vai partir desse princípio para começar a falar, né? Então lá eu tinha várias opções de mercado, que eu tenho que escolher um dos protocolos para entregar. A gente vai começar a entender como fazer um pouquinho diferente essas coisas, né? Então a gente vai tratar aqui de dados estruturados, aquilo que eu tenho pré-alocado, que eu preciso entregar para um banco de dados, que eu preciso ali de performance e não ser tão escalável. E os dados não estruturados, que são esses dados que são gerados e são mais quase 80% aí do mundo de dados gerados, eles são os não estruturados, eles não precisam ter uma pré-alocação, eles precisam estar disponíveis e são conteúdos gerados como vídeo, arquivos e áudio e etc. Legal? Perfeito, excelente. Bom demais. Então, mercado, o que o Gartner fala, né? O Gartner, ele é um dos principais institutos que dão guidances, dão direcionamentos para aquisições de tecnologia, né? Então é legal entender o que ele fala. Ele lançou um documento que ele chama o Roadmap Estratégico para Storage, né? É um documento desse ano, bem recente, ele está bem bacana.
A gente vai mandar essa apresentação, né? A gente manda para a galera, manda os links aí, acho que é bacana. E ele mostra um roadmap até praticamente 2030 do que vai acontecer com o mundo de armazenamento e o que você precisa ter para se preparar para isso daí, né? Um dos pontos, eu não traduzi aqui porque o documento está em inglês, ele fala assim, até 2030 você vai crescer 23 vezes o que você tem de dados e você precisa se redefinir como você armazena. Então, você precisa olhar para isso, né? Até 2025, 40% das empresas vão precisar ter soluções com mecanismos de segurança integrados. Por quê? Ransom, né? E uma outra coisa que ele fala que até 2026 a gente vai precisar triplicar o que a gente conhece de armazenamento de dados não estruturados, porque, de novo, eu estou coletando muitos dados aleatórios e eu vou ter que escolher ou não, que a gente vai ver, entre soluções de arquivos ou soluções de objeto, né? Indo um pouquinho mais a fundo nesse documento, eu resumi para pegar os principais direcionamentos do que o Gartner fala. O primeiro que ele fala é o seguinte: você precisa ter uma solução unificada. Perfeito. Você não tem que escolher entre bloco, files e objeto, porque a sua necessidade é variada e você vai ter que ter uma solução que unifica tudo e não começar a criar silos, uma solução de arquivo, uma solução de objeto, uma solução de bloco, tá? Então esse é o primeiro direcionamento. Procure soluções unificadas, reduza o overhead de gerenciamento, absorva qualquer carga, simplesmente ativando um serviço na mesma plataforma e jogo que segue, né? Um segundo pilar que ele fala você precisa contar com serviços inteligentes dentro da plataforma. Crescimento, planejamento, olhar para o dado, saber para o que o dado está... Como eu posso extrair valor de um dado, quando ele está quente, quando ele está frio. Não faz sentido que você compre uma solução, depois vá para o mercado, procure como monitorar, como analisar. Ela tem que estar presente numa mesma solução. Um terceiro pilar que o Gartner fala é segurança, né? Infelizmente, a gente vem sendo atacados aí. Eu tenho alguns números aqui em questões de invasão, ranço. Eu tenho que ter uma governança sobre o dado. A gente está falando de LGPD, a gente agora é responsável pelo que a gente armazena. Então, eu preciso ter mecanismos, como o Gartner falou, que até 2025, 40% das soluções precisam ter algum mecanismo de defesa integrado, né? O quarto pilar, não tem como fugir, nuvem híbrida. A nuvem ela sempre vai ser uma opção, mas não vai ser somente a única opção, né? Que a gente vai poder ter, quando um dado fizer sentido, manter em casa, quando um dado não fizer, pode ir para a nuvem, por N motivos a gente vai discutir. E último, não menos importante, não compre mais soluções upfront. Então era muito comum, né, no meu início lá, você precisava comprar 100 teras, porque você vai ter um crescimento de 5 anos, você comprava já um storage para 100 teras. Aí o que acontecia no ano 2? Você não usava, às vezes, um terço daquele storage. Ficava lá ocioso. Exatamente. Ou pior, a empresa foi lá, que é comum, adquiriu uma outra empresa. Triplicou. Aquele storage não cabe mais 100 teras. O que você faz? Compra um outro storage e cria um silo. Então você sempre estava na decisão de manter ocioso ou faltar e comprar um novo storage, porque as arquiteturas, muitas até hoje, você tem que pensar já numa capacidade upfront para trazer. Show. Isso é um ponto legal, Marcos, que você traz, porque é uma visão que o Gartner está posicionando para o mercado, tá? E se a gente for olhar friamente, né, esses principais pilares, uma solução de armazenamento unificada, com inteligência artificial, com segurança embarcada, com possibilidades de você adquirir isso conforme demanda, se a gente for tentar cumprir um desses pilares para uma solução convencional, a gente vai criar uma sopa de letrinhas. A gente vai ter que ir para um player, depois ir para outro player, depois, esse player não faz isso, você vai para um outro player. Você cria, de fato, uma complexidade operacional para essa infraestrutura. E será que tem numa só? É isso que a gente vai ver hoje. Bora lá. E só fazer um esclarecimento aqui, né? O Gabs me chama de Marlos constantemente. Mas é por um bom motivo. Inclusive, se o Marlos estiver no call aí, um grande abraço pro Xará. É um grande querido nosso aí, galera. Pelo R, né? Não, isso é normal. É até um elogio. Vamos lá.
Mais alguns pontos aqui, né? Que a gente estava comentando. Storage tradicional ele é complexo. Primeiro, ele tem uma escalabilidade fixa, por N motivos, número de controladora, número de disco que ele pode chegar, cache. Ou eu decido se eu vou começar pequeno e se eu crescer muito eu tenho que comprar um novo, ou se eu já vou começar grande e deixar a carga ociosa. Nenhum dos dois caminhos é benéfico para a empresa, né? E um outro ponto, como eu tenho muitas soluções no mercado, eu tenho solução MC, solução HPE, solução PIR, solução IBM, que cada solução faz de um jeito diferente, você tem que ter, é bem comum você ver um caminho de especialização, né? Então o cara é NAS Expert MC, o cara é X Expert de HPE, você tem que ter um headcount especializado naquela solução que você adquiriu. Se você compra uma nova, adivinha? Ou você pega um cara que já conhece e especializa ele, ou você contrata um novo, né? E aí vocês, melhores do que ninguém, sabem que procurar recurso com expertise já pronto de TI é difícil. E é por isso que a Popus ela tem acho que um negócio bem legal, né? Que vale a pena compartilhar, a geração tech. Sim. Vocês pegam jovens aí e educam e treinam e tornam eles especialistas, mas é algo que é uma jornada, leva tempo, né? Um investimento, e nem sempre as empresas têm esse tempo todo. Por isso que o storage tradicional ele é complexo e custoso, né? Olhando segurança, alguns números também, galera, isso daqui é números do Gartner. Em 2021, 10 bilhões foi o tamanho do rombo resultado das invasões que aconteceram em cibersegurança, né? 2021 também, a cada 11 segundos, uma empresa foi atacada nesse sentido, e 78% alegaram que o ataque teve sucesso. Tem aquelas empresas que não divulgam, então esse número provavelmente é maior. E é de novo que o Gartner fala, se até 2025 você não tiver soluções de armazenamento com mecanismo de segurança integrado, provavelmente você vai estar fazendo parte desse número, que é totalmente triste, se a gente for pensar nesse tipo de crime que acontece hoje em dia, né? Pergunta, como a Nutanix pode ajudar, né? A gente vai começar a falar, pessoal, e aí eu vou falar com muita propriedade, porque eu vim de um mundo de storage onde as coisas eram feitas diferentes. Quando eu vim para a Nutanix e vi que a gente pode unir features que vão de encontro ao que o Gartner fala, eu falei, bom, isso daqui é um novo mundo, isso daqui vale a pena a gente fazer uma integração, né? Então vamos voltar no relatório do Gartner, porque ele apontou a direção e agora ele está recomendando o que você deve procurar. Primeira coisa, Unified Storage. Evite silos, né? Como o Gabs falou, não procure uma solução que faz isso, uma solução que faz aquilo, uma solução que monitora, Tente procurar no mercado uma solução que traga tudo, né? Então a gente vai evitar silos. E você tem que procurar soluções realmente unificadas. Aqui começa a grande brincadeira. Para quem não conhece a Nutanix, a Nutanix ela começou em 2009 com uma solução de hiperconvergência. Pega o seu data center, transforma em software, joga em cima de um hardware e você começa a criar a máquina virtual de uma maneira muito mais simples, com baixo overhead. Essa foi a nossa base. Simplificar e virtualizar, né? Depois a gente começou a inserir temas de Software Defined Networking e mecanismo de segurança, né? Que hoje eu consigo até estender para uma nuvem pública um conceito de monitoramento, de compliance de nuvem. Depois, a gente começou a inserir serviços, e um dos primeiros serviços foram serviços de armazenamento unificado, né? Então, isso começou como um dos primeiros movimentos da Nutanix de falar assim, não adianta eu só virtualizar, eu tenho que virtualizar e agregar valor, né? E um dos valores foram serviços de armazenamento. Um segundo, banco de dados como serviço. Não vamos tocar aqui hoje, já foi tema de outros webinars, mas eu consigo olhar para um Oracle, para um SQL, que precisa de armazenamento, e aí como as coisas se casam, né? Eu monto uma nuvem de armazenamento com serviços, automatizo o meu banco, o banco já consome storage do Nutanix, todo mundo muito feliz, e a gente insere com uma camada muito boa de orquestração e automação. Então, quando a gente olha para a Nutanix, é uma plataforma de nuvem privada, porque eu não estou só falando que eu estou virtualizando storage, agregando valor, agregando serviços, automatizando, orquestrando
E o Gabriel sabe muito bem o poder desse stack como um todo, né? Com certeza. Isso é bem bacana. E aí a gente vai pegar um filete aqui, que é o tema hoje, né? Porque senão a gente ia ficar até o final da tarde falando, que é a consolidação. Então, o que a gente fez, pessoal? Quando a gente começou a identificar que havia um espaço para a gente simplificar ainda mais os ambientes de TI, a gente começou a trazer serviços de armazenamento para dentro do Nutanix, né? O que são esses serviços? Preciso de muita performance. Eu vou lá, pego parte do meu storage e entrego como um volume, um raw device, para uma máquina virtual dentro do Nutanix ou para uma máquina bare metal fora. Então, imagina que eu estou consolidando, tem um storage legado, eu não preciso manter ele, pego uma LUN, entrego para fora do meu cluster, um Oracle Hack, por exemplo, ele é físico, pega um volume do Nutanix, entrega storage de bloco, performance, mil maravilhas. Eu preciso ser mais escalável. Eu preciso um ambiente NAS aqui que escale até 5 petas. É um serviço dentro do Nutanix, eu subo um serviço de storage NAS escalável, redundante, resiliente, com uma camada de segurança. A gente vai lá e cria um serviço de NAS que escala até 5 petas. Cara, eu preciso de mais, né? Meu compliance dobrou, eu preciso manter uma imagem com segurança, com compliance durante 10 anos, eu vou escalar um cara até 25 pets. Eu tenho um storage objeto nosso S3, que a gente montou dentro do Nutanix, começo a promover um storage unificado, somando os 3 protocolos numa única plataforma, tá? E aí a gente vai lá e começa a endereçar um primeiro pilar que o Gartner fala, que é procure soluções realmente unificadas, e a gente está realmente unificando os protocolos e entregando dentro de uma estrutura. Show de bola, Marlon. Se a gente fosse resumir em simples workloads nesses 3 pilares, né? Quem não precisa, por exemplo, de file server hoje? Exatamente. E isso está embarcado dentro do Nutanix. Mas dentro de um contexto de que seja um file server escalável, seguro, onde vai prevenir contra ataques ransomware e trazer uma governança e controle de dados. Exatamente. Quem não precisa de backup, né? Porém, eu preciso fazer backup. Um exemplo, eu estou escolhendo aqui um workload, né? A gente falou do file server, quem não precisa de backup? Você precisa jogar para algum lugar. Né? Exatamente. É onde a gente tem um storage de objeto ali para possivelmente atender uma demanda de backup, de longa retenção, como você comentou, de 10, 5 anos de dados. Exato. E que não precisa de um banco de dados, né? Um SQL Always On, um Oracle Hack, onde eu preciso entregar volumes ali para alta disponibilidade desse banco. E se você... De temas consolidados em uma única solução. Né? E vamos citar nomes, né? Que eu gosto. Monta essa solução com Dell. Então você vai lá, você vai ter um VxRail para atender o seu banco de dados. Se for muito performático, você vai ter que tirar esse cara e entregar um volume de um storage all flash, um PowerMax, um Unity. Você precisa consolidar com performance em ambiente escalável. O cara vai colocar um ISO para você. Se você quiser arquivar durante muito tempo, mas não vai se preocupar com performance, o cara vai colocar um ECS. Então, assim, só aqui a gente falou de 4, não são só 4 soluções diferentes, são 4 telas, são 4 ciclos, são 4 head counts, são 4... Pensa o seguinte, são 4 linhas de suporte dentro da Dell diferente. Porque o cara que suporta o VxRail não é o mesmo que suporta o ISO, que não é o mesmo que suporta o ECS. Perfeito. Então, pensa o benefício não só de redução de gerenciamento, sem falar custo aqui, tá? Que eu vou ligar no único 0800, e pode não ser o mesmo cara que vai atender, mas eu vou ter um primeiro direcionamento de N1 e N2, com um único cara que vai falar para onde vai direcionar, baseado no serviço que você tem numa única plataforma. Então, acho que isso é um diferencial bem... E, pessoal, não é falando mal, são diferenças, né? Até porque eu trabalhei lá durante muito tempo. Tem um carinho enorme, mas a gente está falando de diferenças de arquitetura, né? Soma isso com uma inteligência que a gente coloca em cima, que a gente vai falar bastante dela, de olhar não só para uma infraestrutura, mas para o dado, saber o que está acontecendo com o dado, que é a nossa lupa, que a gente chama de data lens, que já vem embarcada na solução. Eu começo aí de encontro realmente com o que o Gartner está falando, né? Então, quais são os principais benefícios? Eu vou estar numa plataforma que eu não preciso escolher um ou outro. Eu tenho que ativar ou um ou outro ou ambos.
né? Hoje eu tenho, que a gente vai falar, uma simplificação que eu posso colocar tudo numa caixa só e você fazer o deploy de todos os protocolos. Um self-service mesmo, né? É um self-service. Escolha Habilito, consumo, vou para um ambiente de arquivos para aplicações que necessitam ali um export NFS SMB. Eu vou para aplicações mais modernas, ou que consigam falar ali via API, via S3, como é um backup que você falou, como é uma solução PAX, como é uma solução de CFTV, que hoje já conseguem gravar direto em S3. Tem um dólar giga mais competitivo ali, porque o foco do objeto é ser um saco sem fundo, só que a gente coloca muita segurança nesse saco, né? E eu tenho a simplicidade de, como você falou, é um serviço que eu aciono. Está dentro de uma única plataforma. Eu tenho mecanismos de segurança que a gente vai correr bastante lá dentro. Posso criar estratégias de tierização que a gente vai falar. E aí a gente começa a criar um ciclo que melhor do que falar é mostrar, né? Então a gente vai ter algumas demonstrações aqui, galera. Para quem não conhece, coloquei ali embaixo, procura no Google ali, não precisa ser agora para não perder o foco. No Nutanix Test Drive, tudo que a gente vai falar ali pode estar na ponta da sua tela. É um ambiente, provisiona, fica 4 horas disponível. Cara, gostei dessa solução aqui. Faz o deploy, conhece ali e começa a entender, né? Vamos abrir aqui? Vamos começar no primeiro. Show de bola. E um ponto legal, Marlon, que você comentou é que desde o início da Nutanix, né, a Nutanix sempre tem se posicionado como uma solução simples de gerenciamento, né, em todo o contexto, e ter uma experiência de fato de nuvem pública dentro de casa. Né? Isso quando a gente olha muito para HCI. Só que o tema de hoje, a gente está falando especificamente do novo modelo de como gerenciar armazenamento de dados. A gente não está falando aqui de HCI, de nuvem privada, a gente está falando puramente de dados, né? E o que é legal disso, pessoal? Olhando esse contexto que o Marlon trouxe, a gente tem uma solução unificada, né? Onde tem um único painel de gerenciamento, todos os serviços, seja de file server, seja de armazenamento S3, seja de armazenamento em bloco, né, para banco de dados e tudo mais, a gente consome isso dentro de uma única solução. A gente habilita, como eu falei, como se fosse um self-service. Poxa, eu quero agora uma solução de file server, está lá dentro, né? Já está dentro do kernel, da inteligência da solução. Né? A gente não precisa ter um overhead a mais para implementar N appliances, redesenhar o modelo de arquitetura. Ele já está embarcado ali, né? E isso simplifica muito, porque, de fato, continua honrando aquele discurso. Eu tenho a experiência de nuvem dentro de casa. Exatamente. E se a gente for para uma nuvem, é tão simples quanto, né? Poxa, eu quero um S3, suba ali um bucket. Eu quero um file server, suba ali uma instância, entrego para as minhas aplicações. E a gente consegue trazer a mesma experiência para dentro dessa infraestrutura on-premise. Perfeito. Perfeito. E o conceito de nuvem cada vez mais tem que ser adotado, né? Sim, com certeza. Mas o que a galera tem que entender é que nuvem não é um produto, uma solução. Nuvem é um modelo, né? E esse modelo ele não pode estar atrelado a uma localização. Então, você não pode pensar que nuvem é só pública, por inúmeros motivos, né? E eu vou dar alguns aqui que a gente vem se deparando. Pessoal, está projetado aí, esse daqui é o nosso painel da NASA, então imagina que todo ambiente Nutanix, a gente tem acesso a inúmeras informações de controle, né? Por que é o painel da NASA? Um foguete não dá ré, mas ele também não pode explodir, né? Então, para isso, você tem que monitorar cada sensor disponível para saber se está tudo dentro dos conformes, exatamente como uma infra de TI. A gente não pode andar para trás, mas também a gente não pode explodir. A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo com cada sensor. E esse painel aqui é onde a gente resume tudo o que está acontecendo no nosso ambiente, né? Veja o consumo, latência, alerta, predição de alguma coisa que pode estar falhando, um disco, por exemplo. Então, a gente tem quanto tempo vai levar para eu estourar um recurso em específico, fazer um right sizing. Lembra que a gente falou de uma plataforma unificada, né? Então, o administrador Nutanix, ele vem aqui, quero criar uma VM. Ele vai vir numa opção de VMs
e ele vai ter um botão que chama criar VM. Para mim não tem nada mais fácil do que isso, o Gabs. Uma coisa que eu falo desde quando eu entrei na Nutanix, os botões fazem sentido. Eu brinquei, né? Você vai conhecendo, você passa de um storage MC para um storage Dell, cada botão tem um nome que faz a mesma coisa, e você fala assim, caramba, porque não padroniza, mas pelo menos faça sentido, né? Exatamente. E as coisas na Nutanix fazem sentido. Quero criar uma VM, eu vou criar uma VM aqui, não é o escopo, então eu não vou criar. Mas imagina que no mesmo lugar onde você cria uma VM, você vem, a gente falou de serviços, né? E eu escolho um serviço que eu quero habilitar. Um serviço de orquestração, um storage NAS, um storage objeto, fica tudo na ponta da tela para que o administrador tenha a possibilidade de poder olhar os seus ambientes e começar a gerenciar de uma forma centralizada, num único ponto, numa única tela. É difícil mensurar o quanto tempo você leva para gerenciar o homem-hora disso daí. Mas não é tão difícil você pensar que para fazer uma atualização você está reduzindo de semanas para dias, né? Então esse é o feedback que a gente tem de clientes quando fala assim, quando centralizou e começou a ter um ciclo de gerenciamento único para a solução, o que a gente levava semanas, a gente está trazendo isso para dias, né? Porque agora eu olho para o meu ambiente como uma entidade única, né? Quero criar um file server, é um botão que mais um file server, né? Que eu vou fazer um deploy do zero de um ambiente. Quero gerenciar um file server que já está criado, a gente está mudando algumas interfaces aqui, mas eu vou lá, dou um launch na minha interface e agora eu começo a ter controle de tudo que está acontecendo de uma maneira bem simples e intuitiva, né? Eu quero criar um share no meu ambiente. É um botão que chama criar novo share. Isso parece idiota, mas, cara, faz toda a diferença mas no mundo. O simples que faz total sentido. É o simples que faz todo sentido. Tá aqui, ó. Quero criar um export para mim. Eu vou dar um nome aqui, ó. Populous Share. Qual protocolo você quer sair? Quer sair pelos dois? Quer habilitar um NFS dentro de um ambiente? Qual protocolo você quer sair desse cara, né? Eu vou ter opções aqui. Imagina, a gente vai falar nisso de segurança, mas imagina que todo file server Nutanix tem um schedule de proteção que eu posso lá integrar com versões prévias e o próprio usuário, baseado em quantos snapshots eu tiro, pode fazer uma recuperação de um arquivo, né? Quantos ciclos de backup, chamado de backup, eu não posso poupar, porque o cara tem um botão direito que pode recuperar um arquivo que sumiu, né? Exatamente. Habilitar, bloquear tipos. Então a gente tem uma série de questões de segurança na ponta da tela, onde um ambiente aqui que é escalável, né? A gente não comentou, a gente não vai falar muito de arquitetura hoje, não é o foco, mas imagina que toda a solução Nutanix ela tem um conceito de resiliência, né? Esse ambiente, esse file server aqui, né, por exemplo, ele está construído em cima de 3 nós. Esses 3 nós são para ter resiliência, perdeu um, ele continua em pé. Me fala quantos ambientes de file server são autodisponíveis, o do Nutanix Ele serve para balancear conexões. Um dos grandes problemas do ambiente NAS é o número de conexões que ele suporta. Aqui eu vou ter previsões para falar, você está atingindo 2.000 conexões. Aumenta mais CPU, aumenta mais memória. Você está indo para 3.000, aumenta mais um nó. A gente tem um conceito de scale out e a gente tem um gerenciamento, um monitoramento, a gente tem toda uma questão de integrar com o sistema de autenticação já existente, integrar com antivírus. A gente tem muita coisa nativa que a gente começa trazendo nesse ambiente. A gente estava falando ali do Files, né? Se eu for trazer esse conceito aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar esse ambiente de demo aqui porque eu quero mostrar do storage objeto, né? Abrir ele de novo aqui. Então a gente cria a VM numa mesma tela, gerencia um ambiente NAS que escala até 5 petabytes na mesma tela. Agora eu quero mudar de protocolo, eu quero subir um ambiente de storage objeto. Lembra que eu falei que são serviços, né? Eu tenho aqui, quero
criar um bucket para o meu ambiente de microserviços, para criar uma estratégia de storage persistente para o VS3 para o meu ambiente de microserviços, meu Kubernetes, meu OpenShift. Está aqui. Perfeito. Eu quero ser um repositório de um backup, está aqui. Eu quero ser o repositório de um ambiente de CFTV. Está o mesmo protocolo aqui que eu criei dentro da minha estratégia de plataforma unificada. Já está o meu, a gente chama de Object Store aqui. A gente vai ter uma entidade única e eu vou começar a criar buckets. E em cima desses buckets eu vou ter mecanismos de segurança como retenção, imutabilidade. Eu vou ter uma série de dados aqui que agora eu posso entrar nele, disponibilizar via HTTP para minha aplicação, que já conversa via API, posso fazer uma chamada numa aplicação de dev e começar a tratar esse cara aqui como a minha nuvem privada de armazenamento de dados. Legal? Faz sentido, Gabs? Faz demais. Você comentou um ponto legal, né? Poxa, eu quero subir aqui um bucket para dedicar para minha estrutura de microserviços. Aonde você pode rodar o seu microserviço? Também dentro do Nutanix, né? Poxa, eu tenho ali uma estrutura de microserviços em OpenShift, em containers, em Dockers. Vai estar dentro do Nutanix e toda a zona de apresentação para S3 também ali dentro. É isso aí. Em uma console única. Excelente ponto. É isso aí. Consolidei mais um serviço. Inclusive, né, pegando o gancho, qual sabor de Kubernetes? Você pode ir pela sua preferência. Cara, quero rodar OpenShift. Roda. Eu quero subir um sabor vanilha de Kubernetes no Nutanix. Roda. Eu quero usar o que o Nutanix já disponibiliza. Eu tenho um ambiente de Kubernetes gerenciado, que é mais um serviço aqui. Exato. Subo meus pods, escalo, crio, também não é o foco aqui hoje. Mas como o Gabs falou, o que um Kubernetes hoje precisa? Primeiro, eu preciso de VM. Vou lá e forneço com serviço de virtualização no Nutanix. Segundo, precisa de storage persistente. Você pode escolher se vai ser um NFS, se vai ser uma Alum ou se vai ser um S3. E está lá tudo disponível. Nem sempre a gente vai lá e transforma um banco num container. Posso utilizar um banco que já esteja no Nutanix e que esteja automatizado pelo nosso serviço de banco de dados, que é o Era, que também está lá no test drive, galera, que automatiza fim a fim o ambiente de banco de dados. Para que você vai para a nuvem? Pagar mais caro, né? Se você está montando todos os serviços dentro de uma única plataforma. Então, a primeira demo era isso, pessoal. Dentro de uma única plataforma, eu tenho as coisas unificadas, consumo serviços os mais variados possíveis dentro de uma estratégia única, e isso começa a ser bastante interessante, né? Ok? Bom demais. Vocês têm perguntas aí, galera? Deixa eu acompanhar no chat aqui. Se Pessoal, tiver... é um ponto importante, né? Tinha falado, né? Todas as perguntas, qualquer dúvida, qualquer interação que vocês quiserem fazer, manda aqui no chat, que no finalzinho a gente abre uma sessão para ir tirando essas dúvidas e pontuando aqui, tá? Então fiquem à vontade aqui de interagir com a gente, beleza? Bom demais. Então a gente falou da primeira recomendação do Gartner, que é evite silos. E a gente evitou uma estratégia unificada de serviços dentro de uma plataforma Nutanix. O segundo é aproveite de ferramentas inteligentes da solução. Você não precisa só armazenar. Você precisa armazenar com inteligência, você precisa armazenar com uma série de mecanismos para que você saiba o que está acontecendo dentro do seu ambiente, né? Um ponto, Marlon, teve uma interação no chat, é até bom a gente ressaltar isso, né? O nosso xará comentou aqui, o Marlon. Fala sentindo sua falta, Xará. Ele fez um comentário aqui, pessoal, que eles estão em processo de implementação, né, dessas features dentro da Neo, né? Para quem não sabe, a Neo Energia é um case público no Nutanix, foi o maior case aí da América Latina, né? Liderado aqui pela Populous, pela Nutanix. O Marlon foi um dos arquitetos que encabeçou também todo esse projeto. Eu atuei também em boa parte. E ele fez um comentário, né, que a Nutanix hoje, sem sombra de dúvidas, é uma solução completa para qualquer companhia
e segmento, né? Diversas outras funcionalidades. E é exatamente o que a gente pontuou, né? Esse case da Neoenergia, ele começou com um workload específico, uma demanda específica, mas hoje a gente criou um stack de nuvem privada, né? Então, obrigado pela colocação aí, Marlos. Isso é um ponto de visão bacana para a gente trazer para o mercado e aquilo que a gente vivencia na prática, né? As verdades que a gente vivencia na prática. Isso é importante. Não, agradeço aí, Xará. A contribuição ela é excelente e a gente vai de encontro justamente. Foi uma das perguntas que a gente fez lá pro Marlos, né? É legal, a gente conseguiu aí uma jornada, estamos caminhando junto, mas o que realmente a gente conseguiu agregar de valor? E aí, feedbacks como redução, facilidade, flexibilidade, é o que realmente importam, porque a venda ela não acaba quando a gente recebe o pedido, né? A venda, na verdade, ela nunca acaba, né? Se a gente quer ter uma parceria de sucesso, a gente está lá sempre. Primeiro, tem que funcionar o que estava no PPT. Esse é o primeiro ponto, galera. Então, o que está no PPT tem que funcionar. E depois a gente tem que ir lá e pegar na mão e andar uma caminhada juntos. E é o que a gente está conseguindo fazer com o pessoal da ANEEL, com o Marlos aí. A gente agradece bastante essa parceria, né? E aí, voltando, legal. Armazenamos com inteligência, com flexibilidade, com todos os protocolos. O que a gente agrega de inteligência? Uma das grandes dores de um ambiente é saber o que está acontecendo lá dentro. Porque a gente vai lá, escala, teras, petabytes, mas precisa armazenar. Quem está acessando um dado, ele realmente deveria? Apagou aonde está esse dado? Compor esse tipo de análise, ela é bem complexa, né? Então é por isso que o Gartner aponta que aproveite-se de ferramentas inteligentes dos próprios sistemas. Se você tiver que procurar no mercado alguém que faça de forma descasada, mais um nível de complexidade, mais um custo. Então, se isso já vier embarcado, você vai ter um retorno muito melhor. De novo, o Gartner ele fala muito nesse paper, reduza necessidade de recursos especializados. A gente não está falando para reduzir headcount, galera. A gente está falando que não mantenha várias soluções com vários headcounts. Mantenha seus headcounts para extrair valor do dado, né? Extrair o benefício do que você tem e não ficar apagando incêndio, como é a maioria dos casos que a gente escuta bastante, né? Então, o que a gente tem aqui, armazenamos, escolha o melhor protocolo, porque estão todos disponíveis. Então, agora você olha para a aplicação e não mais para o que você tem. Só que agora a gente vai começar a controlar o dado. A gente vai olhar, saber o que está acontecendo. A gente vai ter detecção de anomalia. O que é uma anomalia? No intervalo de 1 hora, a gente teve mais de 100 deleções no ambiente. Isso não é normal para o seu negócio. Então, você cria uma regra para que você possa detectar esse tipo de ação, de desvio de curva padrão. Crie uma trilha de auditoria. Saiba quem fez, de qual estação, quando, por que fez, entenda isso no seu ambiente e classifique o seu dado. Por quê? É muito comum a gente armazenar, mas é muito comum também a gente não extrair valor de um dado e ele ficar lá retendo, ocupando espaço. Perfeito. E todo espaço ele tem um custo, né? Então a ideia é que a gente possa ter ferramentas que olhem para tudo isso e a gente vai olhar de uma maneira bem rápida também. Quem quiser entrar e ter um conhecimento mais profundo, de novo, test drive, galera, a gente vai ter esse ambiente disponível aí para vocês, né? E aí, para olhar nessa parte da inteligência, a gente vai começar, o Gabs, a entender como que a gente consegue inserir um valor para esse dado, né? Perfeito. E é o que vai começar a fazer sentido aqui. Acho que eu não estou compartilhando não, né? Desculpem aqui, pessoal. Bora lá. Tô me segurando para não falar um Bora Bill aqui, né? Bora Bill, não tem como segurar. Bora Bill. O ambiente no Tannis, galera, ele vai estar debaixo de uma lupa. E essa lupa a gente vai chamar de Data Lens. O que é o Data Lens? Primeiro,
A gente vai trazer todo o seu ambiente de dados, literalmente colocar uma lupa lá em cima, e a gente vai começar a ter uma visão de, imagina que eu tenho um ambiente centralizador no meu data center 1, tenho a réplica no data center 2 por contingência, tenho o meu site remoto que eu criei um clusterzinho pequenininho de 1, 2 nós para atender uma determinada necessidade, replico, eu vou ter ali uma estratégia e uma visão unificada de todos, tá? Perfeito. Eu vou lá, eu quero fazer o drill down, um deep dive em um dos file server em específico. Vou dar um view aqui e agora eu começo a saber tudo o que está acontecendo lá dentro, né? Tendência de capacidade, usuário que tentou acessar um arquivo que ele não tinha permissão, qual que é a distribuição por tamanho de arquivo, os usuários que possuem são mais ativos no meu ambiente, quais são os arquivos mais acessados, as operações mais realizadas, né? As extensões que eu gravo. Uma das coisas mais importantes aqui, galera, idade do meu arquivo, porque, de novo, o que me vale um arquivo com mais de 5 anos para análise? Feito. Não sei. Pode ser que o seu negócio extraia e precise, como é o caso de um PAX, né? Você tem várias necessidades dentro de um ambiente PAX. PAX, para quem não sabe, galera, é muito mais ligado a sistemas de saúde, né? Onde eu gerencio, documentação, prontuário médico. Então, você tem que ir lá, hoje, tira um raio-x, isso é digitalizado e disponibilizado para o médico, né? Do que me vale um raio-x depois que o osso colou? Então, o raio-x ele vai ser analisado na primeira semana, na segunda. Posso ter que manter para um compliance específico, mas eu não quero acessar ele durante muito tempo. Perfeito. Faz sentido manter dentro de casa, num dólar giga, não tão competitivo? Manda para um Glacier, que é o cara mais barato, e você não tem SLA de busca nenhuma, né? Agora, imagina um médico que tem um paciente oncológico, que ele precisa ter um acompanhamento de 1, 2, 5 anos, e você ter ali que ter que recuperar uma imagem, esse cara tá no Glacier e o médico tem que esperar 5, 10 minutos para ver uma imagem com o paciente na frente dele. Não faz sentido. Mantenho esse cara sempre numa latência muito baixa, dentro de casa, pagando $1 giga competitivo, dando performance, e depois, quando esse paciente tiver a alta e eu não precisar mais, eu ainda tenho que reter por compliance, mas também pela natureza da doença, mas eu mantenho e posso mandar isso para mim, né? Então, eu fecho um ciclo. E aí eu começo a classificar esse cara. Então, na ponta da tela, eu consigo montar, que a gente vai falar, eu vou falar depois disso daqui, para voltar, para não dar spoiler, né? Mas na ponta da tela, eu tenho muito do que analisar. Posso ter uma trilha de auditoria, que a gente vai falar, de anomalias. Eu posso vir aqui, por exemplo, buscar por arquivo, por pasta, por usuário, por IP. Deixa eu ver se eu acho um usuário aqui. E a gente saber exatamente o que esse cara fez nos últimos 12 meses. É como se tivesse um perfil de comportamento daquele cara. Exatamente. Isso é legal, né? Exatamente. Essa visão de ter, de fato, o que o usuário mais faz dentro do file server. Será que o Joãozinho bom, ele não ficou um Joãozinho mal? Exatamente. Como que eu consigo ter essa Olha isso daqui, ó. Eu quero saber se o sistema bloqueou por algum motivo uma extensão conhecida, que a gente vai falar no tema segurança de ransomware, se esse arquivo veio por esse usuário. Perfeito. Legal. Né? Então eu começo a saber de onde ele fez, que operação, qual o arquivo, qual a operação da data. Posso ir por ação. Eu começo a ter, de novo, galera, na ponta da tela, o controle do que está acontecendo no meu ambiente, seja lá se é um usuário final, se é uma aplicação, ou o que for que seja, né? Consegue compor com soluções de terceiros? Sim. Mas o que o Gartner está falando? Procure ferramentas que já venham integradas na solução. Perfeito. Para quê?
baixar a complexidade de gerência do ambiente. E né? tudo isso em cima de machine learning, né, Marlon? Tudo isso em cima de machine learning. Analisar o comportamento de um determinado usuário ou de um arquivo, ou seja lá, o que for. Tá? Sol, voltando aqui, espero que esteja sendo bacana e fluido aí. A gente não queria montar nada muito pesado, né? Mas é um assunto aqui que acho que vale a pena a gente explorar pilar por pilar. Falamos de um ambiente unificado, escolha o protocolo pela aplicação e não pelo licenciamento que você tem, ou solução que você tenha. Falamos aqui de inteligência em cima do dado, né? A gente vai falar de um terceiro pilar, que é segurança, né? Números, o quanto isso afeta, todo mundo está exposto. Não existe uma solução única de segurança, o que existe são camadas. Eu brinco o dado, ele é o centro de uma cebola, e a cebola ela tem várias camadas para proteger esse centro, né? Então, quanto mais camadas dessa cebola eu tiver, mais robusto eu vou ser no quesito de segurança e mais protegido eu vou estar. Então, a ideia do Nutanix não é resolver todos os problemas de segurança, é inserir camadas e camadas de cebola para que eu possa proteger o meu centro, que é o dado. Né? Então, a gente vai falar no conceito que o Gartner fala, tem uma defesa ativa de cibersegurança, detecte e garanta-se contra possíveis ataques. Né? É exatamente o que a gente vai falar aqui. Se a gente for pensar no ciclo de vida de um dado no Nutanix, a gente vai primeiro ver a natureza do dado. Então, a gente está olhando para aqueles 80% que são os dados não estruturados. Né? Qual a primeira coisa que eu faço? A gente acabou de ver. Eu audito. Eu sei o usuário, a origem, eu sei o arquivo que ele gravou, e isso eu vou estar mantendo durante um bom tempo. Quero mandar tudo isso para um syslog para fazer uma análise externa. Vai lá, syslog, e eu mando esses dados para montar um Big Data e trazer outras soluções para fazer uma análise mais forense desses dados, né? Fora o que eu tenho nativo, eu posso mandar ter essa estratégia. Depois que eu audito, eu pergunto para o dado, você é malicioso? Né? Parece uma pergunta idiota, mas a gente faz essa pergunta. Então, eu tenho mais de 4.000 extensões de ransomware. Hoje, na verdade, está em 4.477. E eu sei porque eu vi ontem. Extensões conhecidas, lista de assinatura que eu tenho. E a 4.478? Não está na minha lista de assinatura, mas eu começo a analisar o padrão daquele arquivo. Se ele, de alguma maneira, se parecer ou se comportar como um ransomware, eu bloqueio também. Então, eu vou lá e bloqueio. A gente prefere bloquear um arquivo porque ele se comporta igual e você liberar manualmente, do que deixar ele se propagar, né? Olha o benefício, o que está acontecendo dentro de uma plataforma Nutanix. Ele não é malicioso, eu começo a agir com cotas, seja para o meu storage NAS, para o meu storage objeto, eu trabalho com cotas para eu ter governança de consumo dentro do meu ambiente. É uma extensão permitida? Se ela não for, se eu bloqueei MP4, se eu bloqueei PDF, se eu bloqueei qualquer coisa, XZ, eu vou lá e bloqueio e não deixo ele propagar. Independente, permitida, independente da natureza desse dado, eu crio uma estratégia de imutabilidade. Então, todo arquivo que eu gravo numa solução de files ou objects, ele, na nossa visão, ele é imutável. Ele vira um objeto, eu crio um hash. Esse hash é imutável e eu crio, via compliance, e eu crio uma estratégia para poder reter com segurança esse dado. O que o ransomware faz? Ele se propaga criptografando um dado. Criptografia é uma alteração de um dado. Como ele é imutável, ele não consegue alterar. Então, eu tenho essa possibilidade. Então eu não consigo alterar um arquivo que eu gravo. Não, eu posso habilitar o versionamento desse dado, alterei, ele cria uma nova versão, mas o objeto original ele é intocável, ele é imutável. Eu vou lá e adiciono uma característica que a gente chama do ORM, que eu posso reter esse cara durante muito tempo, né? Eu gravo, garanto que ele é imutável e posso falar assim, imagina que é uma solução de Pax que eu tenho que manter por 6, 7 anos um documento. No bucket onde eu escrevo, durante 7 anos ninguém apaga. Isso está debaixo de um compliance. A gente está debaixo de IPA, de PCI, de STIG.
Então eu tenho um selo de segurança na plataforma, né? Deu ruim, o que é o deu ruim, pessoal? O arquivo sumiu. O arquivo não some, né? Então, ou o usuário apagou, ou uma aplicação, ou foi sem querer, ou foi malicioso. Eu tenho uma estratégia de proteção, snapshot. Esse snapshot, para mim, é imutável. Se por algum motivo, fora da extensão, eu não consegui analisar o comportamento, o ransomware se propagou, eu tenho uma estratégia de recuperar um ambiente de 5, 10, 30 minutos atrás e conseguir entregar um ambiente operacional de novo, porque eu faço uma estratégia de proteção. E esse dado envelheceu, eu mando para a nuvem. Então, nativamente, eu consigo criar estratégias de segurança ou de utilização para que o dado fique quente dentro de casa, esfriou, eu mande para uma nuvem ou um outro protocolo. Né? Então, esse ciclo de vida aqui é algo, de novo, você vai compor com outras soluções? Dá, mas é extremamente oneroso. Né? E o grande ponto aqui, que a gente, de novo, que o Gartner está falando, uma estratégia de prevenir, detectar e remediar na ponta da tela, né, com mecanismos fáceis de interação. O que a gente vai entregar aqui é exatamente isso, é um dashboard naquela mesma tela que a gente estava, eu só não passei por ela para não esvaziar essa parte da demo. Lembra que aqui era o comecinho da solução, tinha 38 assinaturas de ransomware que a gente bloqueava, né? Vamos ver como isso evoluiu, Gabs? Vamos nessa. Bora? Isso daqui evoluiu para o seguinte, galera. Deixa eu ver se ele continuou aberto aqui, ó. Isso evoluiu para o seguinte, dentro daquela mesma tela, eu só não passei nela, mas a gente vai entrar aqui, ó. Ransomware Protection. 4.477 assinaturas conhecidas de ransomware. Então, o que isso significa? Dentro daquele dashboard de ciclo de vida do dado, eu vou bloquear mais de 4.000 extensões que eu conheço de ransomware. Saiu daqui. Eu vou analisar o comportamento. Se ele se parecer com um ransomware, eu vou lá e bloqueio ele. Lembra que eu falei? Pode dar ruim. Estou protegendo. O meu share ele tem o schedule de snapshot. Eu tenho 15 shares aqui que eles não estão protegidos. Então, se algo acontecer aqui, eu não tenho um ponto de recuperação. Eu alerto isso daqui. Quais são os shares impactados pelo que eu bloqueei? Quais são os usuários? Quais são os IPs? E quais são os arquivos que eu identifiquei como possíveis ameaças dentro desse teste? Eu vou lá e mostro e passo e vejo exatamente quais são numa visão de ameaça geral, né? Quais são os IPs? Então, de novo, pessoal, o que você teve que instalar aqui? Nada. Isso nasce com a solução, né? Perfeito. Nasce com a solução, ela começa a identificar e analisar e proativamente prevenir, detectar e, se deu tudo errado, remediar, né? Eu gosto muito da analogia que você faz, Marlon, exemplificando a casca de cebola, que é exatamente isso na prática, né? É isso aí. Poxa, eu estou fazendo uma análise de 4.477 extensões e hashes conhecidos de arquivos que têm vulnerabilidade. Beleza, Marlon, acontecer de não analisar? Aí vem Exatamente. para outra casca de cebola. Eu tenho ali a minha solução de self-service restore, snapshots imutáveis, recuperação em 5, 30, 1 minuto atrás, né, daquele arquivo, daquele dado. Né? Exatamente. E vamos criar mais uma casquinha de cebola aqui. Pode ser que para o meu negócio eu considere uma anomalia diferente do negócio do vizinho, né? Então, o que eu começo a fazer aqui é criar políticas de segurança, porque dentro do meu ambiente eu posso falar que é o seguinte, se eu tiver mais de 100% de renomeações em 500 operações para todos os usuários ou para um usuário em específico dentro de 1 hora, eu posso considerar isso como uma anomalia, por qualquer motivo. Então, agora eu começo a criar mais uma casca de cebola baseada no comportamento ou na necessidade do meu negócio para eu proativamente identificar operações que eu considere como um risco para o meu negócio. E aí a solução vai começar
desculpa, a detectar proativamente e a me alertar que, por exemplo, aqui nesse dia, 19 de setembro, ocorreram todas essas quebras de segurança por um determinado usuário. Ele criou, deletou, qual foi o número de operações, o número de arquivos que ele tocou. Agora, proativamente, não só esperando que a solução detecte, eu estou cercando o meu dado para eu poder entender e me precaver de coisas que podem acontecer. Excelente. Até fazendo um complemento aqui, no início, quando eu comentei da estratégia de SOC que a gente tem aqui, é exatamente isso. E a gente usa, pessoal, essas soluções da Nutanix para ajudar a gente nas tomadas de decisão. Como o Marlon comentou, poxa, eu vou definir um threshold, eu vou definir aqui uma análise de risco que eu determino como uma anomalia de risco para o meu ambiente. Isso vai ser notificado, isso vai enviar para dentro de uma central de monitoramento, para dentro de um SOC, Populus, por exemplo, onde a gente vai ter os nossos especialistas ali em tempo real monitorando essas análises de comportamento. Eu começo a deixar de olhar um pouco para a infraestrutura, como está a saúde do servidor, como está a saúde do file server. Isso é importante, a gente faz. Mas e como que está o comportamento do usuário? Que é o que pode trazer um risco muito maior para a infraestrutura como um todo. Exatamente. O ponto é exatamente esse daí. E aí, seguindo, faltam poucos pilares, hein, galera? Pouquíssimos. A gente vai começar a falar agora de um pilar que ele também é importante, né? Que é o mundo híbrido, né? Que é a possibilidade de você compor com nuvens a sua solução. O Gartner, ele foca muito em segurança, né? Então ele fala assim, evite riscos de compliance colocando cada dado em sua respectiva nuvem. Por que ele fala isso? Vou dar um exemplo muito prático. A gente está num projeto numa montadora de carro que envolve criar uma nuvem privada para entregar todos os serviços, virtualização, banco de dados, inclusive armazenamento. Por quê? Existe um compliance que é global, que qualquer arquivo considerado, classificado como confidencial ou secreto, a gente está falando que vai ser lançado um novo... Quase falei o nome do carro. Um carro XPTO. É um projeto. Isso não pode vazar. Ele não pode ir para a nuvem. Compliance global daquela empresa, dessa empresa. Então o que o cara vai fazer? Vai criar uma máquina Windows e gerenciar arquivo lá? Não, né? Então a gente está montando toda uma estratégia, segurança, casca de cebola, performance, escalabilidade, para que quando o engenheiro precisar tratar aquele dado e aquele dado ficar classificado como secreto, ele consiga tratar isso dentro de casa com todos os benefícios que estariam na nuvem. Né? Então o que o Gartner está falando aqui vai de encontro com o que a gente está vendo, por razões de vazamento, segurança, lá você não controla, dentro de casa assim, com esses mecanismos, né? Como a gente consegue contribuir com isso? Onde a minha solução é híbrida? Eu consigo classificar o dado. Então, se eu classifiquei como secreto, ele fica dentro de casa. Se eu classifiquei ele como um arquivo normal e esse cara esfriou, ele vai lá e vai para a nuvem. Eu monto um modelo de TCO para saber o quanto eu estou salvando e mantendo dentro de casa, o quanto eu estou salvando e mandando isso daí para a nuvem, né? Quem calcula? A própria ferramenta, né? Excelente. Isso começa a ser um diferencial enorme, porque, de novo, você não precisa escolher um ou outro. Junta os dois, né? Junta o benefício dos dois. E quebrando um paradigma, porque se a gente for olhar friamente, Marlon, a Nutanix, ela ajuda a você impulsionar a sua jornada para a nuvem. Exatamente. Às vezes a gente olha, pô, mas a Nutanix é uma solução para dentro de casa, mas se a gente olhar friamente para esse caso de uso, é uma solução que impulsiona você consumir de uma forma inteligente as nuvens públicas, os melhores workloads para aquele dado em específico, né? Então, é um ponto legal que a gente começa a desmistificar, principalmente para decisões dos CIOs, dos diretores de TI. Exato. E para qual nuvem a gente vai? Da sua escolha. Tierizo para o S3 da Azure, Tierizo para o Blob da Azure, Tierizo para GCP, né? De novo, flexibilidade dentro de um ambiente. O que a gente quer? A gente quer atender esse espectro de uma nuvem híbrida.
Olho para a direita os principais 3 serviços da AWS, esse é só um exemplo, tá, pessoal, de uma nuvem para ficar claro, que é o EC2, o RDS e o S3. Virtualização, banco de dados como serviço, e S3, que é o storage mais conhecido lá. É all-in? Não. Se eu tenho uma aplicação elástica que eu preciso estender, preciso ter um burst, vai no EC2. Se eu tenho um banco que ele já nasceu cloud native, ele já é light, ele já não é, uma arquitetura legada, vai para o RDS. Eu tenho um consumo elástico ou muito frio, vai para o S3. Você vai para o lado esquerdo, tudo que eu tenho na nuvem eu consigo prover tão bem quanto lá. Tem o padrão self-service da nossa virtualização. Eu tenho no Nutanix Database Service que eu consigo tratar melhor bancos mais grandes é ótimo, né? Maiores, bancos customizados, coisas que eu não consigo muito no RDS. Em storage, eu tenho, por uma questão de compliance, funcionalidade e segurança, como manter os protocolos disponíveis. E aí eu monto um espectro de nuvem híbrida, deixo em casa quando faz sentido, manda para a nuvem quando faz sentido, traga de volta, manda para lá e isso começa a ficar bem bacana, né? E mais uma demo bem rápida aqui, naquela mesma tela, galera, que a gente tava, simplicidade. Eu vou voltar aqui ó, no dashboard e explorar um pouco o que eu chamo de data age, né? Então pegar aquele mesmo file server que a gente estava e agora eu vou começar a classificar o meu dado por temperatura. Quanto é quente para mim? Para minha empresa pode ser uma métrica, para a sua, Gabs, pode ser outra, né? Então isso é customizável. Eu posso ter um modelo de TCO para saber e medir quando vale manter dentro de casa, quanto vale manter na nuvem e ver potenciais custos. E eu posso chegar aqui e ter uma classificação do meu dado de acordo com o que eu quero, né? Escolho para esse sharing específico, para onde eu quero mandar, aponto lá, para AWS, qual que é o endpoint do meu bucket, entro com as chaves, qual que é o período de retenção, vou ter um certificado para eu mandar isso daí criptografado para lá, o que eu já mandei? O que eu estou planejando mandar? Né? Eu vou ter uma estratégia de recall automático, porque está na nuvem, mas pode ser que o meu usuário chame esse dado. Eu já chamo pré-alocado ou eu deixo que isso seja manualmente, né? Qual que é o threshold que eu vou falar, de quanto tempo eu vou rodar o meu algoritmo para começar a mandar o dado para lá? Quando que eu vou falar que esse dado é frio? O que está acontecendo aqui no share? Quanto eu mandei? Qual que é a temperatura desse cara, né? Qual que é a tendência de temperatura disso daqui? Então eu começo a olhar para o meu dado e saber a idade dele para eu começar a tomar decisões baseado em políticas flexíveis. Quanto é quente para mim? Quanto é frio? Né? Eu começo a ter de novo o que o Gartner fala, a possibilidade de realmente ter a integração de um mundo híbrido dentro da minha estratégia, né? Essa foi a última demo, pessoal, mas tem ainda conteúdo aqui, que é o último pilar, que acho que é o mais bacana de todos. Substitua as compras de upfront CAPEX por modelos de storage como serviço. Perfeito. Comece pequeno. Comece com a necessidade de hoje. Você vai precisar triplicar, quadruplicar, adiciona mais licença, adiciona mais nó e vida que segue. Não substitua, não crie um silo. É muito o que a gente está trazendo, né? Eu tenho a possibilidade de ter um único SKU, todos os protocolos. Eu não dei o share? Olha aí, Gabs. Acontece nos melhores webinars, galera. Tá perdoado. Tem crédito na casa, né? Com certeza. Então, esse pilar que o Gartner aponta, né? Não compre o upfront, substitua por soluções de storage como serviço, e a gente falar o seguinte, né?
da gente conseguir ter um consumo flexível. Então, primeiro, eu tenho um SKU, que são todos os protocolos. Eu posso adicionar esse SKU num cluster Nutanix existente, ou eu posso criar um cluster só de armazenamento. Aí é uma questão de decisão, critério de decisão, né? É subscrição, é software. Eu compro, adquiro quantos terabytes eu preciso naquele momento e cresço depois, se eu precisar. Ah, mas eu não tenho espaço físico. Acrescenta mais um nó, acrescenta outro, né? Atinja conforme um consumo de nuvem, só que dentro de casa. E a gente vem fazendo bastante comparações, galera, preços de referência, mas servem aqui para a gente, onde a gente começa a ter benefícios, né? Comparando contra uma AWS, um ECS da Dell, a gente consegue ter um dólar giga bem agressivo, e a gente tem uma característica muito bacana, que é o seguinte: quanto maior o projeto, quanto maior o licenciamento em questão de volumetria, menor é o meu dólar giga. Não estou falando de desconto. Meu dólar giga, no list price, ele começa a diminuir quanto mais terabyte eu tenho, e isso é magnífico, né? Então significa que quanto mais você crescer com o Nutanix, menor vai ser o seu dólar giga que você vai pagar, porque essa é uma característica como a gente desenvolveu o nosso SKU. Então agora a gente fecha 5 pilares principais que o Gartner apresentou nesse documento, né? Como estratégia de uma plataforma de Nutanix única e serviços agregados, né? Então isso começa a ser um diferencial bem grande do que a gente vem falando e cobrindo, que eu acho bacana, né? Uma única solução cobrindo tudo que o Gartner está falando e apontando como um direcionamento nessa estratégia, né? Falar de alguns cases aí? Bora, vamos lá. Estamos na reta final, hein, galera? O brinde sai daqui a pouco aí. Vamos falar de quais são os cases, né? Conhece de VDI, ô Gabs? Pouquinho. A gente tem um workload aí, que a Populous é expert de VDI, que a gente tem um grande apelo, guardar o dado do usuário final desse VDI, né? A gente vai falar de padronização, consolidação de storage, repositório de áudio e vídeo, falar de sistemas de saúde, PACS, por exemplo, fornecer ambiente persistente, storage persistente para Kubernetes. A gente vai falar de dispositivo de backup. Então, para VDI, por exemplo, a gente vai falar de Citrix. Cada usuário lá se loga, cria um home share. Onde está esse home share? Dentro do Nutanix. Aonde está o VDI do cara? Dentro do Nutanix. Dentro do Nutanix. Então, a gente fecha uma estratégia para VDI. O VDI está rodando em cima do nosso virtualizador. O storage está dentro do Files. Coloco a lupa lá dentro, sei o que cada usuário está fazendo, tem uma integração nativa com Citrix, que eu já coloco lá os home profiles integrados, crio o sistema de segurança, microsegmentação, fecho uma estratégia de VDI, fim a fim, bem completa. Tenho a padronização de storage, tenho centralizado um segundo site para contingência, tenho vários sites remotos que eu crio um nozinho replicando para dentro do Nutanix, tenho data lens, acompanho tudo numa única tela, quero ver o que está acontecendo lá no meu file server de Sorocaba, data lens. Do Rio, data lens, né? Centralizo e sei o que está acontecendo de uma maneira centralizada. CFTV, galera, antes de falar de armazenamento, eu preciso ter a aplicação do CFTV rodando. Onde ela está rodando? No Nutanix. Então eu tenho o servidor de proxy, o servidor de gravação, o banco de dados do Digiforte, eu vou esquecer de alguns aqui, do Milestone. A solução, a infra do CFTV roda em cima do cluster Nutanix. Eu vou lá, uma questão de licenciamento, crio um novo cluster para ser o armazenamento do CFTV. Okay. A gente vem falando de alguns cases aqui, a brincadeira do CFTV começa em petabytes, né? Eu preciso reter, seja lá alguns por poucos meses, outros depende da necessidade, né? Se a gente for falar de um varejo tem lá muitas vezes a necessidade da gestão de furto. Para você gerir um furto, você tem que identificar câmera com detecção de movimento, comportamento de face, né? Imagina um aeroporto que o cara agora a gente falou de varejo, né? Para gerir furto. A gente está falando do aeroporto, que eu tenho análise da reação do comportamento facial de um passageiro para saber se ele está inserindo. Eu tenho que
constantemente está gravando. Eu vou falar eu não coloquei aqui, de uma solução alfandegária, que agora precisa alterar parâmetros de HD por Full HD, porque é uma normativa, reter em vez de 90 a 180 dias, então o projeto que era de 1 peta passou a ser 3 petas, né? O que ele faz? Ele compra um storage de novo? Não, ele acrescenta mais nó no Nutanix e começa a atender em compliance. Pax, a gente vai falar Tanzida, Philips, Pixion, eu não vou lembrar de todos aqui. Eu preciso que a infra do Pax esteja rodando no ambiente de virtualização, Nutanix, banco de dados, gerenciamento, acesso, servidor de acesso, está rodando no Nutanix. A imagem, enquanto ela precisa ser mais quente, está no Files. Preciso reter durante muito tempo, com retenção, com compliance, o Objects. Pode não estar no mesmo cluster, mas está debaixo de um único gerenciador. A gente está tratando isso como uma única plataforma na visão do administrador. Backup, a gente tem uma solução de backup, uma appliance de backup? Não, a Nutanix não tem. O que a gente monta é uma nuvem, né? É uma nuvem que eu posso começar atendendo um backup, eu vou atender um CFTV, coisa que você não consegue com um data domain, por exemplo. Você vai comprar um data domain, é para backup. A gente vai começar a atender um projeto de backup com uma solução objeto, eu vou estender essa mesma plataforma para outros serviços dentro do meu data center, né? Posso falar de um Vim. Então, o Vim usa a gente como repositório de backup para ter o selo de imutabilidade, porque eu dou isso nativamente na minha solução. Vou falar de um Commvault. Então, Commvault, por exemplo, cada vez que ele cresce, ele precisa de um nó de backup ali, um node de backup para paralelizar. Eu cresço armazenamento e cresço virtualização para uma solução de backup. Eu preciso ter um servidor de backup e um data domain. É tudo a mesma plataforma. Eu cresço eu coloco mais um nó, e mais um nó para o Commvault paralelizar, e é mais um nó para acrescentar armazenamento. Vou falar de Veritas. Faço toda a estratégia com meus media servers de net backup do Veritas e crio um repositório gigante de retenção a longo prazo com Objects, né? Tenho vários sites, tenho lá os meus appliances do Veritas no site 1, site 2, site 3. Crio uma nuvem em cima de Objects para eu ter uma retenção maior de todos os sites, mandando para um repositório no Nutanix Objects. Então, eu fecho muito bem uma estratégia. De novo, eu estou falando de uma solução de um appliance de backup, não, muito mais do que isso. É uma nuvem de dados, né? Perfeito. E para finalizar, que acho que é bem bacana, o que os clientes dizem, né? A gente tem algumas quotes bem legais aqui, que eu separei 3. Isso daqui, galera, é cliente falando. A gente trocando, batendo um papo. Eu separei 3 as quotes que eu achei mais interessantes aqui, que eu gravei, né? A primeira isso aqui é um cliente de healthcare, de saúde. Nutanix é a solução que mais chega perto de um PPT do que já vimos, né? É muito comum falar assim, mas funciona no PPT. E esse feedback que a gente apresenta no PPT, realmente a gente entrega, né? A solução parece que tem um pouquinho de cada nuvem que a gente já utiliza. Por quê? A gente está entregando serviços agregados que o cara só tinha na nuvem e agora ele pode ter dentro de casa com o Nutanix. E a última, que eu achei uma das mais interessantes, a apresentação Nutanix é a mesma coisa que visitar um apartamento decorado, né? Você tem vontade de comprar. Você vê aquilo lá e fala, caramba, isso daqui, eu me vejo morando aqui dentro. Quando a gente apresenta o Nutanix, é a mesma coisa, o cliente fala assim, eu vejo essa solução rodando dentro de casa, né? Se a gente for pensar no quadrante mágico, que é o cara que posiciona as soluções, a gente vê ali os dinossauros, né? MC que tem 20 anos, IBM que tem 100, são soluções que estão no mercado há muito tempo. A nossa solução, a mais antiga, o Files, tem 5 anos, né? Então, o Gartner, ele olha maturidade da solução, base instalada, funcionalidade e o quanto de revenue você gera por ano. Se a gente for pensar nisso, a gente já entrou no quadrante com 3 anos de solução e cada dia a gente vai subindo mais. Esse é o último quadrante, a gente já está lá como um player majoritário para poder atender soluções no quadrante, né? Se a gente for ver outros institutos, o Giga 1 classifica o Objects como um sistema objeto de alta performance. Antigamente era muito comum atrelar o história de objeto com baixa performance. A gente desenvolveu um algoritmo, por isso que a gente
Pode ser um repositório de backup, porque a gente tem throughput para entregar com o nosso storage de objeto com preço $1 giga competitivo. O IDC cada vez mais coloca a gente como um cara também nesse quadrante em destaque, né? Se a gente for ver o que os assinantes do Gartner falam, eles escolheram o Files como a solução de destaque de 2021, né? Então é uma votação dos assinantes do Gartner, quem comprou e utiliza, e a gente está com uma nota bem alta. Eu só separei uma coach aqui, que vocês podem entrar, e um CIO falando, cara, essa é a solução de sonhos de qualquer CIO, porque a gente agrega muito valor agregado, então a gente tem muita coisa para falar. Marlon, obrigado aí pela apresentação, todo o contexto, né? O que eu queria complementar e deixar aqui avisado, né, para todo mundo que está participando, é que a Populus é assessorada pelo Gartner, né? Legal. Toda a nossa estratégia de mercado, quando a gente escolheu, por exemplo, a Nutanix, os nossos parceiros de atuação, não foi simplesmente poxa, eu quero escolher porque é bonitinho, né? Teve todo um contexto ali por trás, a análise do Gartner, o que o Gartner tem visto, né, para esse tipo de solução no mercado. E hoje a gente teve a prova real, né, que a nossa decisão estava certa, né? Legal. O Marlon comentou, pessoal, que o Gartner está pontuando aqui soluções que tem que ter uma estratégia unificada para todos aqueles pilares que a gente comentou aqui durante a apresentação, né? E a Nutanix, ela consegue entregar isso. Quando a gente iniciou a parceria com a Nutanix lá no início da Populus, não foi à toa, né? A Nutanix, desde aquela época, há 6, 7 anos atrás, ela já era posicionada como uma solução disruptiva quando a gente olhava para toda a estratégia a nível de data center, estratégias de nuvem híbrida, né? Não é à toa a liderança que a gente tem hoje e o posicionamento que o Gartner dá para a Nutanix nesse contexto geral, né? Então, a gente tem sim um propósito, né? E uma parceria muito forte com a Nutanix e a gente aposta muito nessa tecnologia, né? Eu acho que foi o primeiro assunto, o NUS, né, que a gente chama, Unify, Nutanix Unify Storage. Eu acho que foi o primeiro conteúdo, de fato, que a gente trouxe para o mercado para levar para os nossos clientes, né? A gente já teve várias sessões internas com parceiros, mas é um assunto, pessoal, novo, né? É um assunto que vai trazer, de fato, uma visão diferente quando a gente olha para necessidades de armazenamento de dados, de governança, de melhor posicionamento para administrar, de fato, esses dados, né? E espero que vocês tenham aproveitado, né, todo esse conteúdo. Deixa eu ver se teve aqui interação no chat. O Maurício Tadeu, ele mandou aqui faz uns 20 minutos. Não esqueçam do link do Gartner, a gente vai mandar. Show de bola. Vamos compilar, vamos mandar toda a apresentação também, a gente envia, os links estão todos lá dentro, tá? Legal. E aí vocês podem voltar em algum tema que vocês queiram ali revisar, fiquem tranquilos aí, a gente vai mandar, tá, Maurício? Perfeito, Maurício. O pessoal do marketing vai encaminhar essa apresentação, tá, para todos vocês. Teve uma interação também do Leandro, né? Ele falou, era de VDI que eu ia perguntar. Eu acho que na hora que a gente começou a falar dos cases, né, com o VDI, a gente, Leandro, tem alguns cases de sucesso, inclusive aqui na Populus, né? De VDI com files, né, para o home profile dos usuários, que isso impactou positivamente na produtividade dos colaboradores. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha uma estrutura nesse cliente que é um case de sucesso, depois a gente pode bater um papo mais aprofundado sobre isso, onde os usuários eles tinham ali 1 minuto do tempo de logon, né? E com a rearquitetura disso para dentro do Nutanix, usando a solução de nuvem privada para virtualização, usando files para o Home Profile e File Server, a gente saiu de 60 segundos, né? De 1 minuto para 15 segundos, 18 segundos no tempo de logon, né? E isso olhando ali 500 funcionários trabalhando. Então é um número bem agressivo que impacta na experiência, impacta em segurança no controle de tudo isso e na produtividade, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente abre uma sessão para bater um papo e esclarecer mais a fundo sobre essas frentes. Certeza, tá? Certeza.
Bom, eu acho que chegamos para a grande hora, Bora. né? A hora do nosso sorteio. Pessoal, mais uma vez, obrigado por ficar com a gente aí até o final. Eu estou acompanhando aqui o chat, o pessoal que está assistindo. A quantidade de pessoas que conectou no início é a mesma que está até o final. Então, isso mostra engajamento, mostra que, de fato, vocês estavam com a gente para trazer esse assunto inovador aí. E eu vou chamar agora o nosso time de marketing para entrar aqui no circuito, onde eles vão fazer o sorteio dos 3 brindes. Só reforçando, pessoal, quem vai estar concorrendo são as pessoas que fizeram a publicação ali no LinkedIn, um print ou uma selfie participando do nosso webinar, marcou a Populus, fez as hashtags ali que o pessoal instruiu aqui no chat. O primeiro ganhador e o segundo ganhador vai ganhar um kit Populus, né? É um kit com squeeze, boné, mochila, caderno, nosso mascote. E o terceiro ganhador vai ganhar também um kit, porém com um fonezinho JBL aí, Bluetooth, para você acompanhar os próximos webinars. Antes do time de marketing entrar no sorteio, pessoal, eu queria dar um spoiler aqui. Um aviso e um convite, na verdade. No dia 29, a gente vai ter a continuação desse webinar, só que vai ser num modelo de bootcamp, né? Esse é mão na massa. Esse é mão na massa, vai ser um conteúdo mais técnico, mais prático, né? Mão na massa, literalmente. Também vai ter a participação minha e do Marlon. Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, todo mundo que participou desse webinar já está convidado para participar do Bootcamp. As comunicações do Bootcamp vai sair nas mídias sociais, vocês vão receber também e-mail marketing, vocês vão receber em vários canais de comunicação, então fique atento para se inscrever. Esse vai ser um conteúdo de meio período inteiro, né? Mão na massa, como o Marlon comentou. Convide, pessoal, colegas, poxa, se você tem aí alguém do time que lidera também toda a estratégia de dados, né, banco de dados, modernização e gestão, né, de BI, por exemplo, BPO, traz essa galera para participar desse bootcamp, para olhar na prática como a solução pode trazer um valor agregado para o seu negócio. Isso é o principal objetivo, sempre olhar para o negócio de vocês, né? Obrigado aí, pessoal. Mais algum ponto? Quer fazer alguma colocação? Eu só queria agradecer, galera, a presença de todo mundo. Foi bem bacana aí. Espero que tenha sido aí 2 horas bem investida do tempo de vocês. O Bootcamp vai ficar bem bacana. Mão na massa mesmo. Aí vocês vão conseguir ter uma percepção muito maior do potencial da Cloud Nutanix. Tô lá no LinkedIn, Marlon Menezes, né? Podem adicionar lá, dúvidas, pinga lá, a gente manda esse material daqui a pouco aí. E aguardo vocês até semana que vem. Show de bola, é isso, Marlon. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Vou deixar aqui no chat por último, então, ó, o link do test driver da Nutanix. Todos os testes que o Marlon fez aqui, pessoal, vocês conseguem também executar gratuitamente. Só colocar o e-mail que a Nutanix provisiona ali um test driver de 4 horas, se eu não me engano. 4 horas, né, extensíveis até 6. E um ponto importante, esse webinar de hoje, pessoal, ele é gravado, então ele vai ser publicado nas nossas mídias sociais, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então, poxa, eu quero resgatar esse conteúdo, fazer um teste ali junto, cara, reassiste, faz um test drive, com certeza isso vai trazer valor no dia a dia de vocês. Já fica o convite, mais uma vez, dia 29, Bootcamp, mão na massa desse conteúdo que a gente trouxe aqui, né? A gente trouxe um conteúdo mais high level, introdutório, mas no dia 29 vai ser mão na massa. E fiquem ligados aí no LinkedIn, nas mídias sociais. E para quem não tem eu também no LinkedIn, vou fazer a minha propaganda, né? Gabriel Amorim, da Populus, né? Me sigam lá no LinkedIn, se tiver qualquer dúvida também, interaja, pode mandar mensagem que a gente reserva um horário para bater um papo. Tá? Valeu, pessoal. É isso. Valeu, finalizamos por aqui, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre e vamos nessa. Bora. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.